Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo, do canal Teoria em 5, e hoje eu vou falar sobre função do primeiro grau ou função afim. Bom, uma função do primeiro grau é uma função do tipo a vezes x mais b, onde a e b são constantes. A constante a recebe o nome de coeficiente angular e a constante b recebe o nome de coeficiente linear. O coeficiente angular é uma grandeza que representa quanto a função varia conforme eu aumento o valor da minha grandeza x. E o coeficiente linear indica qual o valor da minha função na origem. Eu vou avaliar a função nesse ponto aqui, vou chamar ele de x. O valor da função nesse ponto x é f de x. Agora eu vou avaliar a função em um ponto x mais ΔX. O valor da função nesse ponto, x mais ΔX, é f de x mais ΔX. Bom, então essa distância aqui corresponde a ΔX. Essa distância aqui corresponde a ΔF. Então, o coeficiente angular é definido como sendo a razão entre esse comprimento vertical por esse comprimento horizontal. Uma outra interpretação geométrica do coeficiente angular é a seguinte. A gente pode relacionar o coeficiente angular, que é ΔF dividido por ΔX, como sendo a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. E se a reta ela é crescente, esse ângulo é positivo e, portanto, a tangente é positiva. Se a reta é decrescente, o ângulo é negativo e o coeficiente angular também vai ser. Aqui eu tenho um valor de x positivo, eu estou diminuindo esse valor, quando x é igual a zero, esse é o x igual a zero, o valor da função é f de zero. Mas f de zero é igual a b. Então, esse valor equivale a b. Um conceito importante são os zeros da função. Eu tomo f de x igual a zero e isolo x. Quando eu isolo x, eu obtenho que x igual a menos b dividido por a. Aqui eu tenho o valor de f de x positivo. Quando a função é zero, x é igual a menos b sobre a. Então, esse ponto aqui corresponde a menos b sobre a. Bom, agora vamos tentar entender como que a função se comporta conforme a gente muda os parâmetros a e b. A gente pode pegar essa expressão e reescrever ela dessa forma. A variação da minha função vai ser igual ao coeficiente angular multiplicado por ΔX. ΔX é sempre positivo. Se A for positivo, positivo com positivo é positivo. ΔF, portanto, será positivo. O que significa que a função aumenta conforme eu aumento x. Agora, se A for negativo, negativo vezes positivo é negativo. Então, ΔF será negativo também. Significa que a função decresce conforme eu aumento x. Agora, se A for zero, zero vezes ΔX vai ser zero. Portanto, ΔF vai ser zero. Ou seja, a função não varia conforme eu mudo a grandeza x. Dessa forma, a função ela é uma reta paralela ao eixo horizontal. Bom, agora vamos estudar o comportamento da função conforme a gente muda o coeficiente linear. Se a gente toma um coeficiente linear positivo, f de zero será positivo. Então aqui, x igual a zero, a gente vai ter um valor de f positivo. Se a gente toma essa função com esse mesmo coeficiente angular, mas agora a gente vai tomar b negativo, então x igual a zero, a função será negativa. Agora a gente vai tomar uma função com o mesmo coeficiente angular das demais, mas agora a gente vai tomar b igual a zero. Nesse caso, f de zero é zero. Então, quando x é zero, o valor da função vai ser zero. Bom, então agora vamos resolver aqui alguns exemplos para tentar tornar esses conceitos um pouco mais concretos para a gente. A gente vai considerar primeiro o exemplo do salário do vendedor. Aqui, a letra S representa o salário e V representa o número de vendas que esse vendedor faz. Esse vendedor tem um salário fixo de R$1.000 e tem um salário variável de R$25 por venda. Então, o salário dele é R$1.000. O salário variável é igual a 25 multiplicado pelo número de vendas que esse vendedor faz. Então, essa é a função que descreve o salário desse vendedor. Nessa função, o coeficiente angular é igual a 25 e o coeficiente linear é igual a 1.000. Como o coeficiente angular é positivo, então vai ser uma função crescente, como esse caso. Como o coeficiente linear também é positivo, então a função vai interceptar o eixo vertical em um ponto positivo. Vamos agora para um segundo exemplo, que é um exemplo de movimento uniformemente variado. Se você não viu a aula de física do Renan sobre esse assunto, sugiro que você veja. Então vamos lá.
eu vou calcular o tempo necessário para um móvel mudar de direção em lançamento vertical. Então aqui, eu tenho um móvel com massa de 100 gramas, ele tem uma velocidade para cima de 20 metros por segundo, e ele está sujeito à gravidade. Então seria uma situação parecida com essa. Bom, a equação que descreve a velocidade em função do tempo é velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração multiplicada pelo tempo. Essa função ela é igual a uma constante mais outra constante multiplicada pelo tempo. Então ela tem o mesmo formato de uma função do primeiro grau. V0 equivale ao coeficiente linear e representa o valor que a velocidade assume no instante t igual a zero. Da mesma forma, a aceleração, que acompanha a variável t, ela mede como que a velocidade varia ao longo do tempo. Assim como o coeficiente angular mede como a função varia conforme a gente aumenta a nossa grandeza x. Quando a gente joga um objeto para cima, o objeto sobe, em algum momento ele para e depois ele começa a cair de volta. Então, o instante em que o móvel muda de direção é exatamente o instante em que ele para. Ou seja, é o instante em que a sua velocidade é zero. Se a velocidade for zero, eu encontro que V0 mais A vezes t é igual a zero. Isolo o tempo. O tempo para o qual o móvel para é menos a velocidade inicial dividido pela aceleração. No caso, a velocidade inicial é 20 metros por segundo e a aceleração da gravidade é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Isso porque aqui no caso eu estou convencionando que para cima é positivo. Então, menos 20 dividido por menos 10 é igual a 2. Portanto, o móvel para após 2 segundos do lançamento. Bom, galera, aqui então a ideia era passar uma visão geral sobre os conceitos de função afim e apresentar alguns exemplos aqui para tentar clarear um pouco as noções de coeficiente angular, coeficiente linear e dos zeros da função, tá? Se você não segue a gente, confere lá no Instagram, no YouTube também. E é isso daí, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima.